Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha também aqui pela internet. Um porto-alegrense típico virou prefeito. Sebastião Melo encara a simbologia de tantos imigrantes pobres que chegaram a Porto Alegre buscando construir suas vidas. Sereno, boa conversa, veio do Goiás com 2 malas de papelão, ele contou essa história, depois acabou advogado e descobriu a vocação política. O outro olhar desse sábado é com o marido da Valéria e o pai do Pablo e do João Arthur. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o Sebastião de Araújo Melo, prefeito de Porto Alegre, 62 anos, também já foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual. É um outro olhar sobre ele, mas é também um outro olhar, principalmente, sobre a nossa cidade de Porto Alegre. Bom dia, prefeito Melo, obrigado por estar aqui conosco e que bom te ver aí sentado nessa cadeira. Bom dia, Kleber. Bom dia aos amigos aí da Band, que opera a nossa grande, extraordinária emissora, mas especialmente os ouvintes que é a razão do programa, a razão de ser dessa emissora, né? E vocês prestam um relevante serviço aí de interação da cidade, da busca da melhoria, da qualidade de vida e do serviço da cidade. Estou aqui para esse bate-papo com muito gosto, viu, Cláudio? Né? Que bom, que bom. Prefeito, queria dedicar só uns primeiros minutos aí, embora tu já tenhas falado um pouco disso em algumas entrevistas, mas eu queria entender um pouquinho a jornada da tua vida aí, desvendar um pouquinho o teu DNA mais profundo. Por mais que tu já tivesse falado num outro lugar, poucos porto-alegrenses conhecem bem a tua história, o teu DNA lá da origem, teu pai, tua mãe, como é que tu veio parar aqui em Porto Alegre. Te desvenda um pouquinho, Melo, esse teu começo lá na vida do Goiás, que esses dias até tu acabou visitando lá, né, a tua terra. É verdade. Fui visitar minha mãe, que tem 88 anos, e está lá ainda, né, na boa caminhada. Olha, Kleber, eu sou de uma cidadezinha pequena chamada Piracanjuba, que é no sul de Goiás, e nasci lá na roça. Sou de uma família de mais 6 irmãos, né, uma irmã e mais 5, né? Tristemente já perdi 3, e os 3 de acidente de trânsito, né? Novos. Então essa dor aí da nossa família. E lá, na regra do Goiás, eu nasci em 58, né? A regra do Goiás daquela época era roça de toco, carroça, carro de boi e a vida roceira, entendeu? E ali eu vivi dos 9 anos até os 15 anos, quando estudei lá num coleginho de pau a pique, que é dos colégios de chão batido, enfim. E ali na década de 70, os meus tios, especialmente o tio Augusto, levou as filhas para estudar na cidade. Aquilo foi um vento que soprou perto ali de casa e fez com que o meu pai e minha mãe se sensibilizassem que nós, os 3 irmãos mais velhos, fosse então continuar os nossos estudos lá em Piracanjuba, porque lá na roça já não tinha mais colégio para nós, não. Então, meu contato com a vida urbana, numa cidade que na época acho que tinha 12 mil habitantes ou menos, talvez, olha, acho que era bem menor do que isso, não quero precisar, mas tinha lá uma cidadezinha que estava a 100 quilômetros de Goiânia, que tinha sua vida ali pacata, e ali em Piracanjuba eu comecei trabalhando num chamado Café Central, né, porque a rodoviária bem pequenininha ali, parava um ônibus apenas, o primeiro ônibus saía para Goiânia às 5 da manhã, e esse Café Central tinha, o principal cliente dele é a pessoa que chegava ou que saía ali na rodoviária. Então a pessoa não ia viajar às 5 horas da manhã, tu tinha que abrir o café às 5, né, para poder, né, servir ali. Então eu aprendi a fazer as coisas, né, chamado quitutes daquela região, fazia o café, o pessoal tomava café com leite e tal. E ali eu comecei a minha vida.
no mundo urbano, porque até então eu trabalhava na roça, né? Com meu pai, com minha mãe, que né, a agricultura da subsistência é isso, os seus filhos ajudam, então, e um pouquinho que sobra daquilo que você produziu, você compra as outras necessidades para a vida humana. Bom, A tua família antes do teu pai eram dali, de Goiás? Teu pai e tua mãe eram dali? Sim. A minha mãe é a 16ª e a última viva do primeiro casamento do meu avô Brazinho, né? E depois ele teve mais 8, fora os que morreram em parto. Né? Então, veja bem, é uma família grande. Né? Então, a minha mãe aí é a única do primeiro casamento, né? do meu avô. Meu avô morava ali naquela região também. Então, a minha ida para a cidade, ela se deu no primeiro momento no Café Central, e aí lá tinha uma espécie de secos e molhados, que é o Armazém Lima, que era o xodó da cidade, né? E eu acabei conhecendo o filho do seu Jerônimo, que é meu amigo Carlinhos, né? Hoje, meu amigo, continua, colega, advogado. E eu disse, tchê, eu queria trabalhar no armazém do teu pai e tal. Aí falou com o pai dele, quando deu uma chance lá, eu passei a trabalhar no Armazém Lima. Então, eu trabalhei em Piracajuba em 2 localidades, não é? No Café Central, depois no Armazém Lima, que é uma espécie de secos e molhados. Vendia de tudo, né? E tu vendia, era vendedor. Entendi. Balconista, balcão. E é uma coisa importante dizer, importante não, apenas para poder relembrar um pouco, assim, naquela época era muito raro a pessoa chegar no Secos e Molhados e fazer uma compra ali com dinheiro, com cheque. Tu anotava na caderneta, né? E tinha uma bicicleta que a gente levava as coisas em casa para as pessoas. Quando era poucas coisas, o próprio cliente levava. Quando era um pouco mais, a gente pegava, botava na bicicleta, uma caixa na frente e levava. E no final do mês a pessoa ia lá e fazia o pagamento. Então, na base do caderno, não é? Bom, aí corre a vida, isso é 77, 76, eu estou falando então de 74, 75, 76. E aí, em 76 para 77, eu tomo uma decisão. Bom, vai perguntar, porque eu tomei uma decisão. Eu não quero ficar em Piracanjuba, mesmo que eu tenha aqui minha família, mesmo que eu tenha aqui meus amores e tal, eu quero vencer na vida, porque eu sei o que vai ser a regra do jogo aqui. A regra do jogo aqui, tu casa com a vizinha, vai ter mais um punhado de filho, vai morar na roça, captar na roça, essa é a regra estabelecida ali na década de 70. Não? Então, eu acabei, eu quero sair. Eu queria sair. E a primeira oportunidade que eu tive para sair, tinha uma pessoa que tinha relações ali em Piracajuba, que ele tinha um comércio lá em João Pinheiro, né? E nas idas lá, ele era muito amigo de um amigo meu, e disse, olha, aí esse amigo meu, que era o Juninho, disse, olha, o Sebastião quer sair, por que tu não leva ele e tal, tal. Bom, eu vou para lá, eu te dou um emprego para ti. E eu fui para João Pinheiro, mas eu tinha já meu olhar fixo de vir aqui para o Rio Grande do Sul, porque esse leite que é leite Piracanjuba, Kleber e nossos ouvintes da Bandeirantes, esse leite não era Piracanjuba antes, se não me engano era leite Leco, acho que era isso, não me engano. Né? E lá é um laticínio, a minha Piracanjuba tem ali uma bacia leiteira, naquela época já era forte, e hoje muito mais ainda. Né? E lá tinha um casal de gaúchos que eram técnicos em laticínios, né? O seu Jorge, aqui de Canoas, e ele, como bom gaúcho, fazia churrasco, botava os discos do Teixeirinha, o disco do Gaúcho da Fronteira e tal, e falava e contava as histórias do Rio Grande do Sul. E eu fui memorizando de que eu queria vir para o Rio Grande. Então, eu saí de Piracanjuba, fui para João Pinheiro, morei 1 ano em João Pinheiro, mas eu estava, né, aficionado de vir para o Rio Grande do Sul. Aí, quando foi no final de 77, início de 78, eu aí tomei a decisão, bom, agora eu vou, aí terminei meu primeiro grau, peguei o meu canudo lá em João Pinheiro, né, botei meu canudo na mala e me mandei para Brasília, quando a rodoviária de Brasília era pertinho do Congresso Nacional ainda. Né? E lá eu comprei uma passagem no ônibus da Penha, né, empresa Penha, me lembro disso. Né? E aí viajei durante 2, 3 dias, uma viagem longa, né? E foi quando eu cheguei em Porto Alegre no dia 16 de fevereiro de 78. Então, meu primeiro contato com Porto Alegre, né, através da rodoviária, se deu numa manhã, né, do dia 16 de fevereiro de 78, foi minha chegada aqui na capital. E aí tem
muitas outras fases até chegar à prefeitura, mas a primeira fase da chegada é essa. Mas é essa aí que a gente queria investigar um pouquinho, que é a menos conhecida, né? Isso. Bacana, bacana, Melo. Eu disse até na campanha, né, que tu incorporaste essa figura do imigrante, tu vieste mais de longe, mas eu, por exemplo, vim do interior do estado, né? A viagem demora menos, mas é isso, né? A mãe arrecadou as camas velhas, guarda-roupa velha de casa, botou num caminhãozinho do vizinho e trouxe o guri para Porto Alegre. Somos tantos assim, né? Personificados tu encaraste e simbolizas aí um pouco, eu acho muito bacana de trazer. Melo, agora eu queria falar um pouquinho do governo, enfim, de algumas coisas de fundo que estão acontecendo aí. Eu noto, e por te conhecer um pouco, a gente já cruzou várias experiências na vida aí, durante o governo Sartori, com o MDB, mas eu noto que tu recuperaste um déficit de diálogo de Porto Alegre. Tens uma capacidade de ouvir, mas do diálogo para a prática, Melo, teve muitos governos que ficaram no meio do caminho. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, esse teu primeiro ímpeto de diálogo. Eu te noto comandando reuniões com os diferentes setores, indo na comunidade, colocando todos em torno de uma mesa, e o desafio de migrar isso para a prática. Certo. Pois, olha, Kleber, eu quero começar essa resposta dizendo assim, acho que governo que só escuta e não toma atitudes é governo balofo, não é? Agora, governo que também toma atitudes sem ouvir é governo autoritário. Acho que nós não somos uma coisa e nem outra, não é? Quem dá voz às pessoas no governo acerta mais, entendeu? Governa melhor. Então, eu venho de uma história de muito diálogo, seja como cidadão, como advogado, como membro da OAB que fui, tá? Como presidente de partido, depois vereador, vice-prefeito e deputado. Então, tem uma trajetória que acho que a população conhece muito, essa capacidade de ouvir e de, nas divergências, muitas vezes, construir convergência. Então, as nossas conversas já traduziram algumas coisas que eu acho que são bastante positivas para a cidade de Porto Alegre. A primeira delas, né, a questão do Covid. Né? A cidade estava muito sufocada com o seu fechamento. Essa conversa com o governo do Estado, com o Ministério Público, com o setor da medicina, com a economia, produziu um resultado bastante positivo, que numa semana nós pudéssemos reabrir a cidade em todas as suas atividades econômicas. Absolutamente prático, né? Com uma segurança, Kleber, porque tu vê que as UTIs continuam, né, do ponto de vista da ocupação equilibrada. Né? Então, nós estamos hoje, todo o comércio, toda a indústria, todos os negócios de Porto Alegre funcionam pelo seu alvará. Se tem bar que pode funcionar até as 3 da manhã, outro até 1, até 11 horas, está pelo alvará. E com responsabilidade, nós então conseguimos fazer aquilo que nós batia muito, que era na economia, que era casar a economia com a saúde. Então, o diálogo já traduziu uma coisa concreta. Bom, aí criamos um comitê que se reúne todas as sextas-feiras, às 14 horas, sob a minha presidência, ou do Ricardo, ou do secretário do Covid, aonde chega a ter 100 pessoas participando, 90, nunca abaixo de 80, e você faz um balizamento do que foi a semana, os acertos, né, os equívocos que possam ter acontecido, e você arremete para frente as correções que precisa fazer. Isso nos levou o quê? A ter um entendimento com o governador, né, porque existe um sistema de bandeiras, o prefeito sempre pode mais, entendeu? Pode menos, não pode mais, não é? Então, tem que seguir os protocolos. Então, nós fizemos a cogestão, isso nos rebaixou para uma bandeira abaixo, permitiu, então, que a cidade saísse desse sufoco. Então, esse é um resultado prático do ponto de vista do diálogo. Agora, vamos ao outro diálogo que está dando certo. Nos próximos dias, nós estaremos reabrindo as escolas, a rede municipal, que são 96 escolas, né? Aí tem o fundamental, tem a escola infantil pública e tu tem mais 200 e poucas que são as conveniadas. Nós, pelo diálogo, nós encerramos o calendário do ano passado, que estava, no linguajar bem popular, entaipado, né? Não era briga, era soco na mesa, para cá e para lá. Então, a gente resolveu o calendário do ano passado, nessas conversações com os diretores, com as entidades, que tem sido muito permanente, nós construímos uma proposta de trabalho que vai
possibilitar a retomada, não é, do ensino presencial com rodízio, né? Com rodízio, com segurança. Isso nos fez com que, também, quando assumimos o governo, não tinha nenhuma cozinheira disponível, nenhuma pessoa da limpeza, e nós fomos olhar os contratos tudo vencido. As empresas que estavam tocando isso são empresas muito complicadas, que prestam mau serviço. Então, nós fizemos um passo adiante, fizemos uma contratação provisória, e aqui tem um fato positivo do diálogo. Esse projeto foi aprovado por unanimidade lá na Câmara, por toda a base do governo, mas o PT votou favorável, o PCdoB votou favorável e o PSOL votou favorável. Por quê? Porque nos primeiros dias de governo, você também acompanhou, parte da população também acompanhou, eu fui pessoalmente na Câmara de Vereadores, fiquei uma média de 3 horas com cada bancada, ouvindo, né? E agora eu estou fazendo mais um passo adiante. Eu tenho chamado um por um dos vereadores para ver as pautas deles, né? Para ver como é que a gente pode se somar para melhorar a cidade. Quer dizer, porque não é pelo fato de um vereador ser de oposição que a pauta dele não seja importante para a cidade. Bom, tem um bairro que mora um vereador, que é da oposição, tem um alagamento, tem sujeira, tem isso, tem aquilo, uma praça para ser reformada. É justa a reivindicação dele, não é porque ele é da oposição, porque ele representa a cidade. Então, tem um déficit aí, né, prefeito, um déficit da cidade ser ouvida mesmo, né? Desde os setores representativos até a própria vereança, né? A cidade precisava ser ouvida, precisava de mais carinho do prefeito, mais atenção, isso que tu disseste, né? Nesse sentido, isso produz resultado, não tenha dúvida disso, né? é verdade, é verdade. Agora, o que está posto aí, Kleber? Nós temos aí desafios enormes pela frente. Eu podia falar tantos, mas, se me permite, eu queria colocar 2 aqui, que eu acho que são os mais emergenciais. A primeiro, essa questão envolvendo aí o transporte urbano, não é? A gente vem de uma perda de passageiros desde 2015, há contratos assinados, há isenções em excesso, uma passagem cara e um sistema que não tem dado resultados bons do ponto de vista da sua qualidade. O ano passado, o ex-prefeito colocou mais de 100 milhões no sistema de dinheiro público, entre a Carris e o sistema privado, não é? E nós estamos numa fase de negociações, onde o sistema requer, né, que a gente bote mais dinheiro, e eu tenho uma condição sine qua non, né? Só botarei dinheiro se eles toparem repactuar o sistema, porque eu não posso botar dinheiro que é da população num sistema que não funciona mais. Agora, também não vou cometer a irresponsabilidade de parar o sistema da noite para o dia. Então, portanto, nós estamos numa fase de negociações de 90 dias, de um prazo de trégua, para repactuar os contratos, né? Porque o sistema não opera mais com equilíbrio da maneira que ele está. Por quê? Porque a pandemia, no primeiro momento, você transportou 30% daquilo que transportava, hoje transporta 50%. Mas mesmo quando voltar à normalidade a cidade não é Porto Alegre que mudou. Quantas pessoas tinham aula presencial, não terão mais, Kleber? Quantas pessoas iam nas consultas presenciais dos médicos, hoje vão usar a telemedicina? Quantas pessoas, não é? Por exemplo, pagava suas contas presencialmente e hoje usa os seus aplicativos. Quantas pessoas não tinham bicicleta? Esse assunto está no pé da negociação, é isso? Tu estás consertando uma solução que é complexa, né? Nunca ela tem 3 fases, Kleber. Ela tem a primeira fase, que é uma questão emergencial, para poder repactuar. Ela tem uma segunda fase, não é? Então, que é essa repactuação. E a terceira fase, nós vamos tentar convencer as empresas de antecipar o vencimento desses contratos para tu ter um novo modelo de mobilidade urbana na cidade. Porque você é um sistema de cidade boa para viver, é aquela que você tenha vários modais, que os modais sejam integrados e que a passagem caiba no bolso do cidadão. Hoje não acontece nenhuma dessas questões que eu estou colocando. A passagem é cara, não tem integração, o empresário não ganha dinheiro e o cliente está insatisfeito. Então, esse sistema não serve mais. Esse sistema não serve mais. Então, este é um assunto... Qual é o outro assunto que o senhor disse que é um dos desafios maiores? Não, é a retomada da economia, Kleber, porque o cidadão não mora na União, o cidadão não mora nos estados, ele mora no município e as suas necessidades estão aqui. Tá? O ano passado, a pandemia que nos trouxe tantas perdas, dores,
Mas do ponto de vista das compensações, das perdas econômicas, o governo federal ele não deixou faltar dinheiro aos municípios brasileiros. Porto Alegre teve mais de R$500 bilhão aportados do governo federal. Este ano não há nenhuma previsão de recursos extras. Então, você mantém os mesmos gastos, seja desde a máquina pública até as questões sociais, infraestrutura da cidade, limpeza da cidade, tudo isso, e você tem uma economia que ainda ela não retomou, né? O dono do bar não retomou a sua atividade na plenitude. A ferragem é a mesma coisa, o lojista é a mesma coisa. E aí, praticamente todos os setores da cidade. Então, essa retomada econômica é um grande desafio, porque sem essa retomada econômica, eu diria que a prefeitura fica de calça curta para atender os desafios que ela tem. E Porto Alegre te elegeu, Melo, também para olhar para esses, né? Que acabaram não olhados por muito tempo. E não há, né? E aí isso leva a uma outra questão. Então, não há proteção social, Kleber, se não tiver desenvolvimento econômico, porque essa coisa de recurso não cai de árvore, né? Então, se tu não tem economia girando, aí não entra o IPTU, não entra o ISS, não entra o ICMS, não entra o fundo a fundo do dinheiro que vem de Brasília, porque se a economia está mal, não entra o dinheiro. Então, o desenvolvimento econômico é um grande desafio. Então, o que nós estamos propondo aqui, né? Primeiro, facilitar enormemente a abertura de novos negócios. Segundo, manter todos os negócios que for possível. Com isso, nós vamos cancelar o aumento do IPTU que tem pela frente. Isso vai ajudar um pouco nessa questão da econômica. Nós estamos aprontando um refis para mandar para a Câmara de Vereadores e nós estamos também, isso já protocolado, portanto, já em fase de discussões, já tem audiência pública marcada, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é um elemento necessário para você ter um pouquinho de folga na economia do município. Este ano de 2021, se nada for feito, nós vamos ter que aportar R$1,5 bilhão para a previdência dos servidores públicos. Isso é 18% do orçamento da prefeitura. Isso é absolutamente... não tem como ser assim, viu, Cláudio? Então, desenvolvimento econômico, cortar gastos e fazer uma reforma da previdência, não? Para ter proteção social na cidade. Não? Deixa eu incluir um quarto ponto aí. Agora, deixa eu ver, eu falo aqui, falo da sede da minha empresa, Critério, o senhor está vendo aqui atrás, é o bairro Praia de Belas, aqui do meu lado está a Praça da Argentina, então falando como um morador de Porto Alegre, pai de família, né? Um pouco que o Porto Alegrense sente também a vontade de mudar um pouco a cara da cidade, de cuidar melhor da cidade, né? Bom, aqui nós teríamos pauta para vários programas. Tem coisas que se der um tapa aí, talvez isso aconteça, eu vejo o senhor preocupado. Centro, entrada da cidade, aquela embocada ali da Mauá, logo depois da rodoviária, horrível. Eu vi o senhor falando que chega, pensou até em conversar com os síndicos para dar um tapa de tinta, já seria alguma coisa, né? O entorno da arena, o Arroio Dilúvio, um troço inexplicável, sem nenhum uso mais urbanístico, ou mesmo que seja, a orla, o muro da Mauá, a zeladoria, enfim, toda. Cuidar da cidade, prefeito, né? Um desafio grande, um déficit também, a gente falou do déficit do diálogo, do déficit da economia, do déficit da previdência, e tem também esse déficit de cuidado com a cidade, né, prefeito? O Kleber, eu tenho muita clareza que se um prefeito não cuidar do dia a dia bem, ele não está autorizado de falar de outras pautas da cidade. Agora, essa governança de cuidar do dia a dia, ela precisa ter um engajamento profundo dos moradores de Porto Alegre. Porque se cada um fizer a sua parte do bem na cidade, a gente vai gastar muito menos recursos para limpar a cidade, né? No início do governo, vocês acompanharam, né? Uma das atitudes cuidadoras, nós fomos recolher lixo ali na confluência do Arroio Ipiranga com o Guaíba. Em 3 horas e 50, 60 voluntários, nós juntamos lá mais de 3 toneladas de lixo, de coisas que vêm no nosso Riacho Ipiranga, no nosso Arroio Ipiranga, que já passou por uma batida ali naquela, né,
aquela ecobarreira que já pegou muitas coisas, mas mesmo tendo a ecobarreira, muitas coisas escapuliram. Então, o cuidado com a cidade, se eu pudesse resumir isso tudo, é o seguinte, aquilo que nós chamamos de estética da cidade, né? Uma cidade que tem monumentos bem cuidados, praças limpas, que tem um centro, não é, revitalizado, que tem um muro da Mauá que, se não for possível cortar no meio, pelo menos tem uma grama nele, já ajuda, né? Esses dias tive uma conversa com o nosso presidente do Transurb, eu disse, Pedro, tu é um baita gestor, por que tu não envelopa esse trem que vem da rodoviária até aqui? Tu daria uma baita contribuição para a cidade. Porque aquilo ali é o que há de mais feio na central da cidade. Se você botou um metrô separando a cidade do Rio, e você fica ali, aquela fumaceira, aquela coisa toda, entendeu? E o resto... Talvez, o prefeito, é a parte mais feia da cidade, no lugar mais bonito da cidade. Pois né? é. Então, assim... Então, essa questão da estética da cidade, o tempo nosso aqui é reduzido, mas eu quero começar pelo bairro número 1 da cidade, que é o centro da cidade. Eu posso te afirmar, Kleber, e aos ouvintes da nossa Bandeirante, que num tempo bastante rápido nós vamos reabrir o segundo piso do mercado público. Né? As negociações estão bem adiantadas. Ele vai estar totalmente recuperado? Não, mas se tu reabrir o segundo piso, tu já dá um outro patamar para o mercado público, que é a alma da cidade. Depois, nós temos aqui o Schirmer, né, o nosso secretário de governo, que trata, né, eu chamo ele de prefeito do centro, aí ele está concentrado, né, todas as nossas ações no centro da cidade. Então, o mercado público é o primeiro dos desafios, mas tem vizinho com o mercado público o chamado esqueletão, que está ali desde 1957, que nós também estamos numa governança bem adiantada para ter uma decisão final sobre a retomada daquele prédio. Não é? A questão do Cais Mauá, acho que é muito importante aqui a gente falar sobre isso. Né? Se tu contar de 1982, que foi o Jair Soares, o primeiro governador depois da redemocratização, até o senhor governador Eduardo Leite, são 10 governadores. Se contar do governador Colares, que foi prefeito em 85, até o Melo, que é o prefeito de 2021, nós temos também 10 prefeitos. E esse tema, Cais Mauá, é um tema que, desde o governo Colares, desde o prefeito Colares e desde o prefeito, do governador Jair Soares, ele foi tema de campanha e não saiu do papel. Isso. Agora, em março, depois de muitas idas e vindas, um pedacinho do Cais Mauá vai se tornar realidade do ponto de vista da vida urbana, que é o chamado Cais Embarcadero, que eu considero que é uma coisa que daria para fazer nos outros armazéns. Eu tenho dito ao governador, se o senhor for pensar num projeto grande para 2 anos, nem a modelagem vai estar pronta. Então, se o senhor estender esse modelo, que é o que eu chamo de santo caseiro, de pegar, por exemplo, olha, eu vou fazer uma PMI. O que é uma PMI? É um plano de manifestação de interesse. Olha, eu quero botar cerveja num dos armazéns. Bom, os melhores cervejeiros do Rio Grande ou do Brasil vão se habilitar, vão apresentar suas propostas, e aquele que tiver a melhor proposta vai assumir um armazém daquele, vai se transformar uma cervejaria modelo num daqueles armazéns. O outro tu entregaria para a vitivinicultura do Rio Grande do Sul, para as vinícolas do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, e assim tu podia fazer sucessivamente, os próprios, digamos assim, a empresa privada fazendo os investimentos, e você entregaria, não é, para a população esse ativo enorme do Cais Mauá. Mas a gestão desse processo é do governador. Ao prefeito e à sua equipe cabe ser parceiro, e seremos, estamos do lado do governador para ajudar. Bom, ele tem uma tese que é uma modelagem com o BNDES, mas uma modelagem dessa vai demorar 2 anos. Bom, uma nova modelagem requer um novo regime urbanístico. Um novo regime urbanístico tem que passar pela Câmara. E depois de passar pela Câmara, você tem que fazer um projeto de licenciamento que demora muito tempo. Então, o Cais Mauá, eu ainda espero que o governador, que é um homem muito sensível, de muito diálogo, ele possa mudar de ideia e estender o embarcadeiro, né, para o resto do cais. Né? Bom, depois tu tem Orla do Guaíba. Estou falando um pouco do centro. Né? O que tem pela frente aí, Kleber? O governo que saiu disse que a obra do trecho 3 estaria pronta em fevereiro. Claro, fui lá na
na segunda semana e conversei com os engenheiros, vistoriei e disse, olha, na melhor das hipóteses, nós vamos entregar essa obra no final de agosto. Então, nós estamos trabalhando entre final de agosto, setembro, a entrega do trecho 3. Tem o trecho 2, que é um trecho que foi tentado licitação, não deu deserto, e ali nós estamos trabalhando com a secretária Ana Pellini, que é da parceria, está trabalhando isso. Nós estamos pensando de ver a possibilidade de botar ali uma marina pública, porque isso daria uma ligação do rio com a cidade, de quem vem na orla do Guaíba, de quem quer vir no mercado público. Então, ali tem, portanto, um desafio posto muito interessante, porque nós aproveitamos muito mal o rio, de várias formas, entre elas que essa questão náutica, não é? Bom, aí tu tem, então, que veio do governo anterior, e nós estamos aqui para assinar, eles têm que dar garantias, que é do Grupo Astral, que é uma parceria, uma PPP, envolvendo o Parque da Harmonia. Mas isso não está ainda assinado porque as garantias não foram colocadas. Então, se isso acontecer, nós vamos ter aí um passo muito forte adiante do ponto de vista da revitalização daquela região. Depois tu tem lá, a partir do Pontal do Estaleiro, ali tem um desafio também da Multiplan, que é uma empresa que também vai começar a fazer os edifícios, e parte dessas contrapartidas vão ajudar naquela reabilitação daquele trecho que vai do Pontal do Estaleiro até o Yacht Clube Guaíba. Então, tem desafios postos. Agora, voltando para o centro, além das questões acupunturais, tem viaduto Otávio Rocha, que tem que ser recuperado, e nós estamos propondo aí uma mudança no plano diretor, porque é preciso atrair mais investidores para o centro. Se tu atrai mais investidores, você atrai mais negócios, você torna o centro, entendeu, mais aprazível, botando mais moradia no centro, porque um bairro que não tem moradia é um bairro que fica morto, entendeu? Então, tem desafios postos no centro da cidade, do embelezamento, da recuperação, e aí isso estende para o resto da cidade, viu, Kleber? Agora, nós não começamos ainda, é início de governo, mas seremos incansáveis aqui nos parcos recursos que vamos ter para as nossas mídias, de trabalhar a questão da educação da população. Recolher lixo, entendeu? Ter um cuidado com o trânsito, ter um cuidado com os arroios. Esse carinho não depende só da prefeitura, né? Depende das pessoas. Se nós não ganharmos os corações e as mentes, eu quero dizer que nós vamos enxugar gelo. Então, o primeiro desafio aqui é ter um exército de pessoas que defendem, que venham a defender, não é, a limpeza, o cuidado com a cidade. Eu gosto muito do exemplo do cigarro, né? Quando se fez uma lei proibindo cigarro nos restaurantes, eu me lembro muito bem que no início as coisas começou um pouco assim, depois, logo em seguida, quando a minoria fumava e a maioria não, então, quando alguém arriscava acender um cigarro dentro de um restaurante, você sabe o que acontecia com ele, né? Meu amigo, me desculpe, eu não quero isso. Então, aquela pessoa sentia até constrangida e, no segundo momento, então, a pessoa já não fumava mais no restaurante, mesmo que a lei ainda permitisse. E tinha lugares reservados, entendeu? Então, eu quero dizer o seguinte, uma lei pega, uma lei não pega. Então, não basta fazer um decreto, está a partir de hoje proibido jogar lixo na rua, não resolve isso. O que tem que haver é uma tomada de consciência de quando alguém vê alguém botar um lixo na rua, e se ele fizer um gesto de pegar aquele lixo e botar numa sacola para aquele que jogou viu o que aconteceu, olha, o cara já vai ficar um pouco constrangido, porque dizer, pô, vem cá, mas eu fiz uma coisa errada. Então, nós temos que ganhar as pessoas para uma cidade mais limpa, para uma cidade mais cuidada. Tu vai numa rua, por exemplo, Kleber, tu encontra na mesma rua calçadas maravilhosas, e do vizinho do lado a calçada toda com problema, entendeu? Quer dizer, e a calçada é uma responsabilidade do proprietário. Então, isso tudo nós estamos trabalhando com muito diálogo, com muita conscientização, não é? Sem essa coisa de sair por aí multando, porque eu acho que isso não resolve, isso é governo autoritário. Agora, nós temos que ganhar, e vocês da mídia têm um papel maior do que os outros, viu, Cleber? Maior do que os outros. Né? Prefeito, acabou o nosso tempo, né? E que pena, quero te agradecer muito. Eu sempre digo aqui que eu sou jornalista, mas sou antes empresário, inclusive, né? Tenho uma empresa na área de gestão de imagem e reputação. Nos conhecemos mais no governo Sartori, onde eu tive o privilégio de ser chefe da Casa Civil, secretário de comunicação, e digo sempre, Melo, eu não faço jornalismo isento, tenho lado, tenho opinião, tenho posição,
e acho que tu encaras Porto Alegre num momento em que a cidade precisa de virtudes que tu tens. Então, primeira vez que falamos assim publicamente depois da vitória, quero só reforçar o desejo aí que Deus te abençoe, que tu vás bem e que a cidade vá bem. E muito otimismo, viu? Mantenha essa régua alta aí e estaremos todos torcendo por ti. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Te deixar o espaço final para a despedida. Pois olha, Kleber, primeiro eu gostaria que esse bate-papo nosso fosse assim mais frequente, né? Um mês aqui, né? Pelo menos uma vez por mês nós pudéssemos conversar. Eu acho que isso ajuda muito aí, né? Esse diálogo com a cidade. Segundo, resumidamente, é o seguinte: olha, o nosso propósito aqui é melhorar a vida da cidade e, consequentemente, a vida das pessoas. Então, nós vamos agir, né? E as pessoas ficam dizendo, Melo, mas esse entusiasmo teu é porque é início de governo. Olha, vocês, quem apostar nisso vai errar, viu? Boa. Quem apostar nisso vai errar feio. Vai ver o Melo no dia 31 de dezembro de 2024 ainda caminhando pela cidade. Agora eu vou lá entregar o meu cargo, porque eu vou estar ainda fiscalizando alguma coisa. De vez em quando com aquele chapelão. Me dá meu chapéu aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu gostei, tu botou de combina com o homem. Olha aqui, ó. Esse chapéu aqui tá aqui, né? Olha aí, ó. Combina contigo. Esse chapéu... Se tu não tivesse vindo do lado do interior de Goiás, não ia combinar, mas contigo ele combina. Então, quer dizer o seguinte, Kleber, então nós vamos trabalhar muito para entregar uma cidade melhor. Tem que ser um projeto de cidade, né? Muito disso que eu falei, que nós falamos aqui, ele não começa e nem termina com o nosso governo. Aliás, eu tenho sido incansável desde a transição. O nosso governo olha para frente. As coisas que estão dando certo na cidade, nós estamos tocando. O que precisa corrigir, nós estamos corrigindo e vamos corrigir, não é? E esse é o dever de um prefeito e de um governador, deixar um estado, um presidente quer deixar um país e um prefeito uma cidade melhor, para aqueles que vêm depois da gente possa continuar. Então, a democracia, pelo menos para mim, ela amadureceu. Aquela coisa de chegar um governante e achar que tudo que o outro fez estava errado e que tu vai começar do zero, não é do nosso DNA. O nosso DNA é de olhar para frente e fazer a cidade avançar. A cidade tem pressa e nós vamos fazer com entusiasmo até o último dia. Claro, podemos errar aqui, acolá, mas mesmo se errarmos, pode ter certeza, foi com um desejo enorme de acertar. Tá? Obrigado, saúde e paz, estamos juntos. Tá? Valeu, Melo. Deus te abençoe, Deus abençoe Porto Alegre, Deus abençoe a gurizada que está aí contigo, Deus abençoe os porto-alegrenses. Vamos que vamos. Prefeito Sebastião Melo, muito obrigado. Saúde e paz. O programa foi produzido pelo futuro jornalista João Vargas e é coordenado pela Critério Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom dia, bom final de semana e até lá.